Olá, viajantes! Tudo bem? Neste vídeo eu vou contar 10 curiosidades interessantes sobre o Nepal. Se você se interessa pelo assunto, continue assistindo! Então vamos começar. Oficialmente, República Democrática Federal do Nepal, o país está localizado no Himalaia, onde geograficamente é um território sem litoral, devido à sua fronteira com dois gigantes asiáticos, ao norte pela República Popular da China e ao sul pela Índia. O Nepal é um território pequeno, mas sua ampla e diversificada variedade de territórios, que se estende desde as planícies úmidas e arborizadas do Terai até os picos das montanhas mais altas e geladas da Terra, e fazem deste lugar um mundo extremo à parte. E apesar de estar prensado entre as duas grandes potências nacionais, que são a Índia e a China, o Nepal ainda consegue manter uma cultura que é distintamente sua. A globalização ou a modernidade não afetaram facilmente a sua cultura ancestral. Então vamos começar com as curiosidades. Curiosidade número 1. As montanhas mais altas da Terra. Certamente você sabia que o majestoso pico do Everest, que praticamente beija o céu a 8.850 metros de altura, fica no Nepal? Mas você sabia que 8 em cada 10 montanhas mais altas do mundo são encontradas dentro do Nepal, em seus 143 mil quilômetros quadrados? Pois é, a natureza do Nepal é caracterizada por ser incrivelmente montanhosa, possuindo 8 dos 10 mais altos picos do mundo, os chamados 8.000. Isso porque eles possuem uma elevação de terra superior a 8.000 metros acima do nível do mar. E o Monte Everest possui exatamente 8.848 metros acima do nível do mar e é a montanha mais alta da Terra reconhecida do mundo. Eu vou deixar aqui então correndo o nome das 8 montanhas mais altas do mundo, que possuem mais de 8.000 metros e que ficam no Nepal. E depois, por último, as outras 2 montanhas mais altas que ficam no Paquistão. Inclusive a segunda mais alta do mundo fica no Paquistão, que é o K2. Vou deixar correndo aqui. Então vamos agora para a curiosidade número 2. Você sabia que Buda nasceu no Nepal? Bom, Lumbini, que em nepalês significa o adorável, é um local de peregrinação budista no distrito de Rupanderi, na província de Lumbini, no Nepal. É o lugar onde, de acordo com a tradição budista, a rainha Mahamaya Devi deu à luz a Siddhartha Gautama por volta de 563 a.C. Siddhartha Gautama era um príncipe que nasceu e cresceu num belo e riquíssimo palácio no Nepal. Contudo, a dada altura decidiu renegar todos os seus bens materiais e fugiu do seu castelo com o objetivo de encontrar o propósito da vida. E após várias experiências e anos de meditação, ele acabou por atingir a iluminação, ou o estado de Nirvana, nos arredores de Varanasi, na Índia, por volta do ano 528 a.C., tornando-se Buda. Então agora vamos à curiosidade número 3. Você sabia que o hinduísmo é a religião mais importante na terra de Buda? Pois é, embora a vila nepalesa chamada Lumbini seja o berço de Buda, o Siddhartha Gautama, hoje as crenças e práticas do hinduísmo tiveram um grande impacto na sociedade nepalesa. Até 2006, o Nepal era o único estado no mundo com o hinduísmo como religião oficial, onde 80,6% dos habitantes são hindus e 10,7% são budistas, 4,2% muçulmanos e 3,5% de outras religiões, de acordo com o censo realizado em 2001. Ao contrário do que muita gente pensa, a Índia, apesar de uma maioria hindu, é um país laico. Por isso que o Nepal era considerado o único país no mundo com o hindu como religião oficial, mas atualmente também é um país laico. Então agora vamos à curiosidade número 4.
Por ser um país muito pequeno, o Nepal possui a maior concentração do mundo em patrimônios mundiais reconhecidos pela Unesco. O Vale de Katmandu distingue-se pela sua maior concentração de patrimônios reconhecidos mundialmente pela Unesco, que são 7 conjuntos de monumentos e edifícios que representam toda a obra histórica e artística nepalesa. E agora vamos à curiosidade número 5. Terra do Yeti, o abominável homem das neves. Impossível falar sobre fatos interessantes do Nepal sem mencionar este personagem, o Yeti, ou Gigou, do Himalaia. Diz a lenda que era uma criatura gigante com aspecto de macaco, pelagem cinza ou marrom avermelhada, de hábitos noturnos e principalmente com fama de pouquíssimos amigos. E de acordo com essa lenda, cruzar o caminho de algum Yeti era problema na certa. Os primeiros registros de viajantes que se assustaram com o bichão datam de 1921 e de lá para cá vários visitantes de países cercados pela cordilheira do Himalaia relataram encontros nada simpáticos. Infelizmente, nada foi comprovado. A notícia curiosa é que ao longo dos anos foram surgindo algumas evidências desses monstros. A lista inclui partes de ossos, dentes, pelos e fezes do Homem das Neves. A maioria encontradas por xamãs locais ou guardadas como relíquias dentro de monastérios. Acreditava-se que, a partir delas, daria para conhecer um pouco melhor os Yetis. Mas o fato é que, diferente da lenda, o problema não está exatamente nos Yetis, mas em bichos um tanto mais comuns. Isso porque, das 9 amostras analisadas pelos cientistas, 8 delas pertenciam a espécies de ursos que vivem na região. E a última, ao invés de uma presa de Yeti, não passava de um dente de cachorro. Mas essas pesquisas serviram para catalogar algumas espécies novas de ursos. E você já tinha ouvido falar no abominável Homem das Neves? Eu, quando era criança, ouvia muitas histórias interessantes e até pensava que ele existia. Mas será que existe? Ou é uma lenda mesmo? O que você acha? Então, agora vamos à curiosidade número 6. O calendário no Nepal. Ao contrário do calendário gregoriano, que é usado aqui no Ocidente, o calendário nepalês, ou Bikram Sambat, inclui os elementos do calendário lunar e do calendário solar. Então, anualmente, a primeira data do ano varia, mas sempre começa nos primeiros dias de abril, de acordo com o calendário gregoriano, onde cada ano tem 354 dias, pois cada mês lunar tem 29 ou 30 dias, de acordo com o movimento da Lua. Então, esse calendário tem um mês intercalado a cada 3 anos. Assim, neste ano de 2022, vai começar o ano 2079, de acordo com o calendário oficial do Bikram Sambat. E embora o calendário nepalês seja o oficial e o mais usado no país, não é o único, pois, graças à diversidade étnica e religiosa, alguns povos e castas usam seus calendários típicos. Então agora vamos à curiosidade número 7. A bandeira do Nepal é a única do mundo que não tem uma forma quadrilátera. Então, como eu disse, a bandeira do Nepal não tem a típica forma quadrilátera, mas sim a forma geométrica de 2 triângulos. Aparentemente, esses 2 triângulos representam tanto as montanhas dos Himalaias como as 2 religiões predominantes do país, que seriam o budismo e o hinduísmo. Inclusive os templos no Nepal eles são mistos, a gente encontra tanto elementos do budismo quanto do hinduísmo no mesmo templo. Mudei um pouquinho agora aqui a posição, então o sol não me pega mais no rosto. Então agora vamos à curiosidade número 8. A população nepalesa é composta por 12 etnias diferentes. Entre as mais famosas estão a Nepali e os Sherpas. Bom, como eu disse, a população nepalesa está bastante marcada pela sua multiculturalidade, dada as 12 etnias diferentes que habitam o país. E a mais famosa e abundante são os Nepali. Porém, aquela que suscita mais curiosidade são os Sherpas. Os Sherpas são uma etnia que vive nas montanhas dos Himalaias e que, dadas as extremas condições ambientais dessa região, desenvolveram a capacidade de sobreviver às baixas temperaturas e a um ambiente pobre em oxigênio.
E a principal forma de subsistência deste povo está em carregar grandes pesos de uma forma bastante tradicional, que foi passando de geração em geração. Comumente, os Sherpas costumam carregar o material de alpinismo e mesmo as malas de viajantes durante os seus treques nos Himalaias. O Sherpa mais famoso é Tenzin Norgay Sherpa, o primeiro homem a escalar o Everest em 1953. Há vários filmes e documentários que relatam o modo de vida dos Sherpas e alguns estudos têm sido feitos para entender de que modo é que este povo se desenvolveu num ambiente tão hostil, se desenvolveu geneticamente para que se tornar mais apto que os restantes. E agora a curiosidade número 9. O Nepal é um dos poucos países asiáticos que nunca foi colonizado. O Nepal, juntamente com a Tailândia, orgulha-se de ser um dos poucos países asiáticos que nunca foram dominados. Índia, Mianmar, Camboja, Laos, Vietnã, Malásia, Indonésia, Filipinas, todos esses países foram, em algum momento de sua história, colonizados por algum país europeu. E agora a curiosidade número 10. No Nepal existe um parque que tornou-se um lar de animais ameaçados de extinção. É o Parque Nacional de Chital, o coração da selva. O parque mais antigo do Nepal, que é a reserva potencial de animais incríveis, como o leopardo da neve, o rinoceronte asiático, o tigre de Bengala, o golfinho do Ganges, a cobra real, a piton indiana, o panda vermelho, a tartaruga alongada, o lagarto monitor e gaviais. E perante a frequente ameaça de caçadores furtivos, o parque implementou ações de preservação e realojamento, uma vez que este é o lar das poucas populações remanescentes de rinocerontes de um chifre asiático e é um dos últimos refúgios do tigre de Bengala. Eu visitei este parque em 2018 e vou deixar aqui o link, aqui no card, o link para este vídeo. Então eles abrigam também muitos elefantes e eles fazem passeios com os turistas, mas assim, muito cuidado, não fazem no sol forte, é tudo monitorado, é dentro da selva, não tem nenhum desgaste para o elefante. Isso aí é tudo monitorado pelo governo. Então é isso, essas são as 10 curiosidades que eu selecionei sobre o Nepal. E aí, qual você achou mais interessante? Se você gostou, deixe seu like, compartilhe. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Olha só quem é que está aqui pedindo o seu like. Olha aqui, ó. Tá? O Mel. Isso aí então, tchau.